Bom, quero iniciar minha descrição física. Sou um idoso de 72 anos. Então, o CRT não só está colocando na pauta a inclusão dos idosos, né? Mas já está dando um exemplo, né? Eu, com 72 anos, estou aqui convidado a falar com vocês. Sou moreno, cabelos grisalhos, né? Já chegando a branco. Estou com paletó, hoje sem gravata, fica mais à vontade, com camisa azul e branca. E a minha descrição profissional é como consultor do exercício, da fiscalização do exercício profissional, de quase 40 anos, foi sempre voltada à fiscalização orientativa e preventiva, das quais compreendia a fiscalização dos empreendimentos em construção, empreendimentos em funcionamento e empreendimentos de eventos. Essa é a minha descrição profissional. E vamos lá, então, a nossa participação. Não tá entrando aqui. A todos os bem-vindos, boa tarde a todos. Meu desejo é que todos estejam bem de saúde, cuidando aí da prevenção do nosso, né, esse momento difícil que passamos, da pandemia, né? Prevenção com máscara, álcool, né, vacina, é a saúde do nosso corpo. Só que hoje nós vamos falar da saúde das nossas edificações, tão importantes para nossos familiares, nosso trabalho, né, no nosso dia a dia. Devemos nos preocupar com a nossa saúde, mas também com a saúde das nossas edificações, quais nos acolhem. Não seria nem um exagero dizer que o homem criou os edifícios até certo ponto a sua imagem e a sua semelhança. O porquê? O ser humano tem um esqueleto que o sustenta, assim como as nossas edificações têm uma estrutura também que mantém todo o componente de uma edificação. O ser humano tem uma musculatura, nossas edificações têm uma alvenaria semelhante. Enquanto nós temos pele, os edifícios têm revestimento. Nós possuímos um sistema circulatório diversos, né? Respiratório. E temos aí nas nossas edificações instalações hidráulicas e elétricas. Então, essa é a semelhança que trazemos. Então, assim, a edificação, como o corpo humano, apresenta também sinais ou sintomas quando estão aí adoecendo ou com a sua saúde comprometida. É nesse momento que nós devemos buscar profissional habilitado e capacitado para poder identificá-los corretamente, esses sintomas. Por que um prédio desaba? Ele pode desabar por uma questão da estrutura, pode ser questões de construção, projeto, execução, materiais de baixa qualidade. Quando tem intervenções diversas, sobrecargas, intervenções inconsequentes, e pode ter aí uma falta de manutenção, uma vistoria, uma inspeção periódica, visando aí, buscando as condições de solidez e segurança de toda a estrutura. Pode também desabar com a questão da fundação, questão da construção, dos projetos, da execução, dos materiais de baixa qualidade utilizados, questão do terreno, falha em análise do perfil geológico e alguma interferência da resistência do solo. Eu começo aqui a destacar uma importante norma aos nossos síndicos, gestores, administradores dos condomínios residenciais, comerciais e industriais, que é a NBR 5674. Essa trata de normatizar a manutenção de edificações, dando seus requisitos para o sistema de gestão de manutenção. Então, buscar conservar e recuperar a capacidade funcional de todo o sistema constituinte para atender às necessidades e segurança dos seus usuários. Aqui eu trago uma comparação, né, da importância da manutenção predial preventiva antes da corretiva.
Na medicina, os médicos, né, costumam dizer que é melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença. Então, antes que nossos prédios, nossas edificações adoeçam, vamos verificar se não tem nada comprometendo a sua saúde. Então, a preventiva é isso. Antes de comprometer a saúde de nossa edificação, e a corretiva é quando nós temos essa manutenção depois de comprometido, depois de doente, depois de ter alguns sintomas. A preventiva busca diminuir o risco, enquanto a corretiva aumenta os riscos do seu sistema, a estrutura, todo o sistema funcional. A preventiva aumenta a vida útil da nossa edificação. E a corretiva diminui a vida útil, porque nós vamos corrigir. Já está doente, já está fragilizado, já tem alguns sintomas, né, que está comprometendo a saúde da nossa edificação. Se nós utilizamos a preventiva, nós temos a oportunidade de fazer um planejamento para fazer a prevenção daquilo que está sendo necessitado. Enquanto a corretiva tem que ser uma ação de imediato, urgente, né, sem um planejamento. A preventiva, nós temos uma menor interferência nos usuários, com o usuário, com a utilização nas nossas edificações, seja um condomínio residencial ou comercial, enquanto a corretiva tem aí uma interferência em incômodos diversos, tem que ser feita de imediato, urgência, sem nenhum planejamento. Sem falar, então, da questão do custo, que também é muito importante, que a preventiva tem uma redução de custo comparando com a manutenção corretiva. Então, essa é a diferença da preventiva. Então, devemos buscar sempre a manutenção predial preventiva para que possamos aí minimizar a utilização da manutenção predial corretiva. Isso que nós deixamos essa mensagem do chão síndico, o custo do cuidado é sempre menor do que o custo do reparo. Então, senhores gestores, síndicos, subsíndicos, envolvidos aí no seu condomínio, plante essa ideia, que prevenir é melhor que remediar. Nós temos aí diversos empreendimentos em funcionamento. Esses empreendimentos em funcionamento antes foram empreendimentos em construção. Após a sua construção, nós chamamos de empreendimento em funcionamento. São indústrias, usinas, produtores, shoppings, hotéis, hospitais, clínicas, instituições de saúde, instituições de ensino, supermercados. E aqui o nosso foco hoje, os condomínios residenciais, comerciais e industriais. Temos empreendimentos de mineração, clubes, estádios, parques de diversões permanentes e temporários, casas de shows, teatros, igrejas, aeroportos e outros. Então, esse é o nosso foco hoje sobre a manutenção preventiva dos empreendimentos em funcionamento. Por quê? Só para ilustrar, né, mostramos aí a Avenida Paulista, quantos condomínios residenciais, comerciais, misto, né? Destaque aqui o primeiro plano, o Conjunto Nacional, um condomínio residencial, comercial, de arte, aqui na famosa Avenida Paulista, do estado de São Paulo, né? E um outro plano mais abaixo, uma outra avenida próxima à Marginal, com quantos prédios onde estão nossos condomínios residenciais e comerciais. Destaco também em São Paulo, o seu maior condomínio, que é o Copan, conhecido de todos, né, de Ipiranga, com 140 metros de altura, 37 andares, 1.160 apartamentos. É uma cidade, praticamente, com cerca de 5.000 habitantes. Então, o cuidado, a divulgação, a conscientização dos moradores, do usuário desse condomínio, o papel do síndico, dos seus gestores, dos seus subsíndicos, enfim, administradores, para buscar sempre ter uma saúde nessa edificação, tendo segurança a todos os seus moradores. Quais são as atividades que podemos ter em empreendimentos em funcionamento? Obras e reformas, né? Qualquer momento podemos estar realizando algum tipo de obra, alguma reforma. Já está em funcionamento, já está concluído, mas alguma necessidade, uma alteração de alguma parte. A manutenção das instalações elétricas, muito importante.
das instalações hidráulicas, manutenção de elevadores, manutenção de ar-condicionado, manutenção de caldeiras, alguns condomínios que possuem caldeiras, central do GLP, que também é a questão do para-raios, importante prevenção das nossas edificações, né? A gente vai mostrar mais à frente. Hoje, buscando também a utilização da captação de uso de energia solar, não só pela economia, né? Enfim, que é importante, né? E a manutenção de geradores, sistema de aquecimento, de piscina, de calefação, sistema de refrigeração, sistema de segurança contra incêndio e sistema em geral. Então, você vê que são N atividades que deverão estar presentes nos nossos técnicos industriais. A ausência da manutenção da instalação elétrica tem ocasionado incêndios, né, por sobrecargas, curtos-circuitos, que crescem por falta de manutenção. É muito importante, então, essa manutenção elétrica, verificar se não está havendo sobrecarga, evitar os curtos-circuitos, são esses que acarretam os incêndios que provocam os acidentes. Então, a manutenção das instalações elétricas é fundamental para a segurança da nossa edificação, a segurança predial. Falando um pouco da manutenção de instalações hidráulicas predial, sinônimo de segurança, evitar vazamento não é só evitar o consumo, lógico, busca a economia, mas coloca em risco também os materiais, né, o curto-circuitos, a oxidação de materiais da parte elétrica, corrosão de ferragem da estrutural, né, das infiltrações, coloca aí a estrutura que pode ser comprometida. Falando de elevadores, né, nós temos, felizmente, na nossa capital, um expediente que foi implantado depois de diversos acidentes com elevadores, foi o relatório de inspeção anual. Tal é a importância de ter nossos elevadores uma manutenção preventiva constante. Quedas de elevadores, acidentes diversos, né? A importância do RIA, então, é muito importante. Não podemos também descuidar nossos empreendimentos, nossa edificação, questão do ar-condicionado. Fuja das gambiarras que costumam colocar pessoas não habilitadas, não capacitadas para cuidar do ar-condicionado. Isso pode provocar curto-circuito no ar-condicionado, explosão, enfim. Além da saúde. A manutenção do ar-condicionado hoje é importante, evita a doença dos seus moradores, dos seus usuários. Para-raios. O Brasil aí tem um índice muito alto sobre descargas atmosféricas, né? Então, devemos procurar aí uma inspeção ao nosso sistema de descarga atmosférica, que são os raios, né? Que é um sistema imprescindível para nós tenhamos aí o AVCB da nossa edificação, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Isso aí deve ser em permanente manutenção preventiva. Hoje nós temos também um universo de sistema, a tecnologia da segurança, importante no sistema predial, né? Então, busque nessas instalações também profissionais habilitados, capacitados. Que não também falar do sistema de segurança contra incêndio. Não só pela documentação, o AVCB, né, que é o auto de vistoria para o bombeiro, mas para dar realmente a segurança, evitar os incêndios, que são muitos incêndios que ocorrem por falta de um sistema adequado, desenvolvido, um projeto e instalações por profissionais técnicos habilitados para desenvolver essa atividade. Trago a vocês, infelizmente, esse é um lado mais triste aí, se alguém não quiser, né? Mas eu tenho que transmitir para vocês que muitos não acreditam, acham que acontece só em outra cidade, só acontece com um vizinho, em outro país, né? Mas, infelizmente, esses casos de acidentes, incidentes, nos traz aí realmente tristezas, e às vezes nós buscamos aí, nesse momento, esse foi o foco onde desenvolvi a minha atividade, é a apuração da responsabilidade
dos profissionais que participaram tanto na etapa construtiva ou de manutenção nesses acidentes. Eu destaco aqui um acidente de um prédio antiguíssimo, de mais de 70 anos, né, 1968, foi lá em Rio de Janeiro, 20 andares, com as vítimas fatais, grandes prejuízos materiais. Isso aí culminou aí um alerta às autoridades de buscar algumas normas, legislação que pudessem evitar. A causa apurada nesse desabamento do Rio de Janeiro, chamando muita atenção, foram as intervenções inconsequentes. O que é intervenções inconsequentes? Tirar uma parede, ter sobrecargas, enfim, temos aí alterações na estrutura, no sistema, que pode comprometer toda a edificação. Então, nesse caso aí, estava havendo uma retirada de parede no terceiro andar, uma reforma no nono andar. Quando falo em reforma, muitos se preocupam só em retirar, deixar... Mas eu tenho aí, pode ter uma sobrecarga, pode ter uma remoção de estrutura ou de piso com um sistema construtivo ou de impacto que pode comprometer. Então, a hipótese mais provável, na realidade, isso foi transferida, essa responsabilidade ao poder municipal lá do Rio de Janeiro, porque ele não tinha um dispositivo, um sistema, uma política de inspeção predial no município. E a hipótese mais provável, foi lá destacada na época pelos profissionais, foi a falta de manutenção. Com a falta de manutenção, teve a corrosão nas estruturas, que é das ferragens. Além do terreno frágil, que era um prédio construído numa área aterrada, além daquele momento estar lá a obras do metrô, traz aí as suas movimentações, trepidações, intervenções no maciço, na fundação. Então, voltando aí a falar por que um prédio desaba. Porque os prédios precisam passar por manutenção preventiva periódica para garantir a solidez e a segurança da sua estrutura. Os profissionais recomendam de 3 a 5 anos uma vistoria geral. Por que de 3 a 5 anos? Nós temos no nosso Código Civil brasileiro, seu artigo 618, uma garantia objetiva da construção. Todo empreiteiro, construtor ou profissional, ao entregar ao seu proprietário, ao seu cliente, uma obra, está dando uma garantia de 5 anos pela solidez e segurança da sua edificação. Essa garantia, 5 anos, juridicamente falando, trata-se de uma garantia objetiva. Não significa que essa garantia cessa. A partir do 5º ano, passa a ter uma garantia subjetiva, ou seja, aí é um prazo indeterminado. Por isso que recomenda também de 6 a 10 anos, manutenção minuciosa, é uma manutenção constante. Assim como nós cuidamos de nós, temos cuidado da edificação constantemente. A garantia subjetiva é aquela que nós temos que comprovar que o prédio desabou, que houve um acidente, uma falha de projeto, uma falha construtiva ou materiais utilizados de má qualidade. Então, aí, se comprovado, ele continua respondendo os construtores, os profissionais que entregaram essa edificação. Então, voltando a reforçar, por que um prédio desaba? Pode ser no projeto, pode ser na execução, pode ser o uso de material de baixa qualidade. Então, quando existe um desabamento, acidente, profissionais vão buscar, através de perícia, a causa dessa queda, desse desabamento. Aí são ouvidos especialistas, ensaios de laboratório, rever os projetos, por isso que é importante que todas as peças gráficas, os projetos executivos, estruturais, instalações, por um evento aí que possa ocorrer, possa aí buscar dar subsídio, né, à perícia para investigar a causa. É muito importante a causa que ocorreu para evitar outras causas, para levar isso para autoridades, buscar nova legislação
orientar nossos profissionais, nossos síndicos, nossos administradores, né? Nossos futuros profissionais, os profissionais que já estão no mercado, da importância de tomar os seus cuidados nos projetos, na execução, no material de baixa qualidade. Podemos também ter uma queda por uma sobrecarga. Eu, vistoriando uma obra, eu tive um momento de uma reforma, uma denúncia, e no momento da vistoria estava correndo um lançamento de concreto numa obra já no terceiro pavimento. E aí aquele lançamento de concreto sobrecarregou uma laje, foi concentrada aquela carga, não houve a distribuição do concreto na laje onde estava sendo concretado, e veio a desabar o prédio. Eu estava bem próximo, infelizmente. Eu presenciei um exemplo de sobrecarga. Nessas reformas de andares, quando nós vamos trocar pisos, por exemplo, nós vamos levar materiais, não devemos trocar materiais junto tá lá, podemos ter uma sobrecarga. Tive um exemplo aí, eu fiz um laboratório com os condomínios, e em dois me apresentaram um exemplo de sobrecarga pós-construção. No escritório eu queria colocar um aquário, né, ornamental, aos peixes ornamentais, só que esse aquário tinha 1.200 litros de água, que corresponde a 1.200 quilos. Qual é a área desse 1.200 quilos iria ocupar? Aproximadamente 1,5 metro de área, 1,5 metro quadrado de área. Poderia estar ultrapassando, provavelmente ultrapassaria a sobrecarga prevista nesse projeto. Os calculistas, trabalhando de estrutura, logicamente, eles estabelecem a sobrecarga, além do peso próprio da estrutura, tem um coeficiente de segurança. Isso está no manual da edificação, manual do usuário, saber qual é a sobrecarga, o que nós podemos utilizar, temos que distribuir a sobrecarga. Essa consideração de carga em alguma determinada laje pode comprometer toda a estrutura. Intervenções inconsequentes são retirada de vigas, pilares, paredes estruturais, muito utilizada hoje no sistema, não é aquelas construções convencionais, né? Uma estrutura primeiro, depois vem a vedação, aquela construção que a estrutura e a parede estrutural faz parte da toda a edificação. E aí eu destaco também a questão do incêndio, né? Os grandes incêndios ou explosões que afetam a estrutura. Pós-incêndio, né? Nós temos que fazer uma investigação se a estrutura não foi comprometida com o seu calor, com a danificação da ferragem, né? Compromete toda a resistência da estrutura. Então, nós temos aí mais uma questão das estruturas, das intervenções, e temos da fundação. Então, na parte estrutural, tem construção, intervenções e manutenção. Na parte da fundação, como foi construído? A questão do projeto, a execução foi bem feita, material adequado ou de baixa qualidade, e como está o terreno. Tá? Construção em solo arenoso, mole, exige uma fundação mais profunda, mais sólida, então esse mais pessoal aí do litoral. Tá? Caso em que prédio em construção, cidades, né, litorâneas, deve ser tratamento especial para antes de iniciar a fundação e a estrutura de fundação. Então eu vou também trazer aqui um exemplo, né, uma falta de manutenção na cidade aqui da Grande São Paulo, de São Bernardo do Campo, onde estava ocorrendo um vazamento lá na cobertura. Aquele vazamento infiltrou na estrutura, na laje, comprometeu então a ferragem, né, a ação da laje. Isso veio abaixo, então, fazendo o efeito dominó, descendo todas as lajes, né, fazendo aí um túnel de cima para baixo, nessa edificação comercial. Trago, infelizmente, também aí um exemplo de falta de manutenção, foi apurado, né? No Shopping Plaza de Osasco, num dia dos namorados, na hora do almoço, subsolo lá, abaixo da praça de alimentação, teve um vazamento de gás, uma implosão, infelizmente. Aí os resultados, né,
Isso chamou muita atenção das autoridades com relação a esse desabamento de um teto da Igreja Renascer. Aí, quando foi investigado o porquê, aí houve uma troca de telhas, né, simplesmente a estética estava sendo acrescentado na estrutura equipamentos de ar-condicionado, som, equipamentos diversos nessa igreja, e veio um colapso, né, do todo o telhado. Então, a importância de uma reforma, de uma intervenção, é buscar ver as condições, né, da estrutura que estão sendo renovadas. Não pensar só na estética, mas nas condições estruturais. Esse exemplo aí ficou bastante marcante, que deu muito trabalho. Eu participei de diversas comissões e grupos de trabalho de apuração de responsabilidade, sindicância, né? Quem foi o responsável? Essa é a primeira. Quando acontece, a mídia vem. Quem são os responsáveis? São os profissionais? São os síndicos? Os proprietários? O que corre? E nós temos que buscar, investigar, né? Os responsáveis, o porquê esse prédio veio desabar. Esse ficou bastante marcante, que deu muito trabalho aos profissionais, diversos ensaios tecnológicos. Foi em outubro de 1997, numa madrugada, onde, felizmente, os moradores eram poucos, estava sendo um prédio começando a ser habitado. E houve, no início da noite, alguns estalos, que são os sintomas, os sinais, trincas, os elevadores já não estavam funcionando normalmente, com alguma dificuldade. Mas teve uma ação muito rápida da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, síndico, os moradores conseguiram, então, retirar todos os moradores desse prédio recém-recebido, né, sendo utilizado, habitado, né, em 3 torres, lá em São José do Rio Preto. Foi revisto todo o projeto, perfeito, o projeto estrutural, materiais, todo adequado, sem nenhum defeito. Foi investigado porque aí não podia se colocar se era falta de manutenção, é um prédio novo, né? Então aí o foco foi na fase construtiva. Nada se apurou nos projetos, nos sistemas construtivos, né? Na estrutura estava perfeito, refeito recalculando todos os projetos, mas a investigação não parou, porque nós tínhamos que buscar que tinha 2 torres em pé, se não podia estar comprometido também essas demais torres lá existentes, né, que ficaram em pé. Aí tivemos que investigar a questão da fundação. Primeiro a estrutura estava perfeita, fomos para a fundação. E aí nós apuramos, né, os profissionais, eu fazia parte aí da comissão, que foi uma falha de execução no estaqueamento. Foi um deslocamento do estaqueamento com uma carga do pilar, que como que uma estrutura funciona? As cargas da laje são transferidas para as vigas, e essas vigas por si transferem para os pilares, que os leva toda a carga do prédio para a fundação. Se a fundação não está adequada, mal projetada, mal executada, o terreno não tem resistência suficiente para suportar toda a carga dessa estrutura, ele vem ao colapso. E aí houve, então, uma falha de execução no estaqueamento, de locação dos pilares, ocorrendo aí, chama aí na tecnologia, uma torção, né, nessa edificação, e veio tombar esse prédio, né, essa torre, chamada de Torre Itália. E aí ficaram em pé Portugal e Espanha. O que fazer com essa demais torre? Se a fundação estava comprometida na sua fase de execução, né? O solo estava perfeito, estava análise perfeita, do perfil geológico, o projeto estava perfeito, também o cálculo, tudo perfeito, só que, infelizmente, a alocação dessas peças de fundação, pilares versus estaqueamento, bloco de fundação, levou a esse colapso. E a conclusão dos técnicos naquela época foi da implosão das torres restantes, que não podia se assumir o risco, ninguém podia garantir, né, a volta dos moradores a esse prejuízo, né, daquela época.
Mais recentemente, nesse ano, né, 24 de junho, também, numa madrugada, aí saindo um pouco do nosso país, nos Estados Unidos, Miami, né, famosa lá, cidade dos Estados Unidos, um belo de um edifício, à beira-mar, também deu alguns sinais, mas infelizmente não deu para tirar, e parte desse prédio veio-se a desabar. Isso então foi recente. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a localização, né, próximo à praia lá de Miami, né? Aí estamos em fase de investigação. Essa edificação já estava com mais de 40 anos e nos Estados Unidos tem uma política de rever, fazer um novo habitat a cada 40 anos. Eu acho até muito, né? Mas 40 anos lá é uma fase que você tem que rever, fazer uma reforma, adaptações, vistoria para ter um novo habitat. Então, estava nessa fase. Não está conclusa a investigação. Existe, então, a hipótese aí de uma falta de manutenção, comprometimento da estrutura, né? Mas não descarta também a questão do... Existe uma pesquisa, estudiosos, está havendo um afundamento lento, mas está havendo um afundamento de 1 milímetro por ano, na beira-mar, né? Então, uma acomodação do solo, algumas marés estão invadindo aí o subsolo, que pode ter comprometido também a estrutura dessa edificação. Está em fase de apuração, de investigação, né? Esses eventos mais recentes nos Estados Unidos, em Miami. Por isso a gente reforça que a manutenção predial deixa até uma mensagem, não deixa que seus sonhos se transformem em pesadelo, contratando sempre um profissional habilitado, indicando técnicos industriais registrados no CRT, com um termo de responsabilidade. O que é o termo de responsabilidade? Já nossos colegas anteriores já focou bastante, a importância desse documento. É um termo que define a responsabilidade ao síndico, ao administrador, chama para si a sua responsabilidade. Não existindo esse termo, ele não está definindo legalmente essa responsabilidade. Por isso que é importante sempre contar com um profissional habilitado, capacitado com o seu termo de responsabilidade. Eu vou entrar nas considerações finais, né? Recomendando aí periodicamente, então, uma realização de vistoria técnica da edificação para apuração das suas condições técnicas e determinações de medidas preventivas, e às vezes até corretivas, se necessário, para manter aí uma boa conservação e a manutenção do prédio. Porque em caso de ocorrência de sinistro coberto por contratos, sem participação de profissional habilitado, ele é passível de nulidade. Isso que traduz. Se um síndico, um administrador contrata pessoas não habilitadas, na realidade ele pensa que está coberto, mas se ele não tem um profissional, não tem uma TRT, isso é nulo e chama para si toda a responsabilidade administrativa, civil, criminal. Então passa a ser o contratante. Mas eu contratei, se não tiver habilitado seu termo de responsabilidade, ele não transfere a responsabilidade para esses profissionais. Então, por isso a importância de verificarmos no nosso sistema CRT se os profissionais são habilitados e exigir o termo de responsabilidade. Isso, legalmente falando, define a sua responsabilidade. Qualquer ocorrência, transfere então para o profissional. Caso contrário, o síndico continua com a sua responsabilidade. Destaco aqui também, além daquele artigo 618 da solidez e segurança, da garantia dos profissionais,
o inciso 5º do artigo 1348 do Código Civil Brasileiro, e consigna que compete ao síndico, isso é muito importante, diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessam aos possuidores. Então, é responsabilidade do síndico diligenciar, né, essa conservação das partes comuns, tá? E aí, como ficam as partes individuais? Aí nós vamos comentar o seguinte, nas slides, na apresentação seguinte. Nós temos uma nova, falei daquela norma primeira, da questão uma norma que disciplina a manutenção preventiva. Essa norma é muito importante. Senhores síndicos, administradores, né, os técnicos vão ser envolvidos, observar a norma 16.280. Ela veio no momento aí que as autoridades estavam preocupadas com muitas reformas, intervenções nas nossas edificações em todo o Brasil. Então, essa é uma nova Associação Brasileira de Norma Técnica, que felizmente, né, implantou essa norma, que traduz assim de uma forma sintética, é um plano de reforma que deve ser elaborado por profissional habilitado, acompanhados dos devidos documentos de responsabilidade técnica. Então, o que estamos traduzindo? Profissional habilitado, termos de responsabilidade, por apresentar, esse plano vai apresentar as descrições, quais são os impactos no sistema, subsistema, equipamento e afins da edificação. E esse plano de reforma, por mais simples que seja, deve ser encaminhado de forma formal ao síndico, em comunicado formal, né, que vai tomar conhecimento e analisar a proposta da reforma antes do início da obra da sua reforma. Importante destacar essa norma, isso é uma norma específica para a reforma. Não podemos também descuidar os nossos profissionais, nossos técnicos industriais, da legislação dos municipais. Cada município tem suas normas, seus planos diretores. Então, algumas reformas, algumas intervenções também devem ser aprovado, ter um alvará de execução de reforma no seu município. Então, eu reforço muito essa norma, 16.280, né? E toda e qualquer reforma, buscar um profissional com seu termo de responsabilidade que vai dar um amparo, que vai dar o suporte técnico ao síndico. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai voltar, né, ao técnico que elaborou o plano, desenvolver. Esse plano de reforma é bastante, tem que ter detalhes. Como isso vai ser desenvolvido, qual vai ser o impacto, qual vai ser o sistema construtivo, tipo de materiais, operários, que tipo de profissionais capacitados vão estar envolvidos. São detalhes para dar um suporte ao síndico para a tomada de decisão, fazer um planejamento dessa reforma para que tenha a menor interferência aos demais moradores. Então, essa norma é específica para as unidades individuais, seja comercial, seja residencial. Então, ao reformar a sua unidade, seu apartamento, o seu escritório, né, busque sempre um técnico habilitado com seu termo de responsabilidade para que elabore um plano de reforma que dê condições ao síndico e dar tranquilidade aos seus moradores. Isso ocorre diversas denúncias no nosso sistema, tenho certeza que no CRT. Quando existe reforma, eles recorrem à prefeitura, à defesa civil, corpo de bombeiro, enfim, todos os órgãos envolvidos nessa questão de segurança, para enviar a sua fiscalização, verificar se existe um plano de reforma, um profissional responsável e um termo de responsabilidade. Então, a minha consideração final, acho que até corri um pouco aí, deixo essa mensagem. A vida é o nosso bem mais precioso. Portanto, antes de reformar ou ampliar a sua edificação, não coloque em risco sua vida e nem de terceiro. Comece sempre contratando profissionais habilitados e capacitados. Contrate técnicos industriais, registrados no CRT São Paulo,
com seu termo de responsabilidade. Eu agradeço a participação de todos. Coloco à disposição para qualquer esclarecimento ou informações que estiver necessário. Não tivemos a intenção, nem o CRT, né, de deixar aí, esgotar o assunto. É mais para alerta, mais para sensibilizar, mais para conscientizar da uma importância da manutenção preventiva antes da corretiva. Não basta termos um belo projeto, uma boa execução, se não nos cuidarmos na nossa edificação, assim como nós cuidamos do nosso corpo humano. Então, aí estão meus meios de contato. A qualquer momento, estou à disposição. Agradeço aí, então, a atenção de todos e vou passar para o nosso próximo palestrante, que é, na realidade, eu falei em segurança da edificação propriamente dito. Nosso colega aí, que vai expor aí o seguinte, vai falar da segurança da contratação de profissionais em condomínio. Muito importante esse tópico aí. Então, o Reginaldo da Silva é o presidente da Brasconte, que é a Associação Brasileira de Síndicos, né? Síndicos profissionais de condomínio. Hoje é muito comum, é uma tendência de administradores, cuidadores, buscar síndicos profissionais, independente de ser profissionais, síndicos profissionais contratados, né? Ter seus gestores, seus gerentes, seus subsíndicos, todos devem estar envolvidos numa política de conscientização da importância da manutenção predial preventiva. Eu vou passar agora ao próximo. Então, Reginaldo, é com você aí a sequência do nosso trabalho nesse pilar aí, Conselho Regional de Técnicos Industriais de São Paulo, no pilar aí, estar com você.